Hoje eu trago para vocês a minha análise, o meu review, as minhas considerações sobre esta pequena câmera aqui, a Canon EOS R100, a menor e mais em conta das mirrorless da Canon. Se você não me conhece ainda, chegou aqui agora, inscreva-se neste canal. Eu sou o Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e tomador de café, entre outros líquidos. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui, inscreva-se, ative as notificações, já curte esse vídeo para não esquecer. Depois, cada curtida é muito importante para avisar para o YouTube que esses vídeos são legais. E assim o YouTube mostra esses vídeos para mais gente. Canon EOS R100, ela tá dentro aqui, esse vídeo estará dentro da playlist Tudo sobre Mirrorless Canon. Então se você quiser depois compará-la com a R50, tem review da R50 aqui no canal, tem review da R10, da R7, da R8, R6, R6 Mark II, R5... Poxa, quase que a linha inteira da Canon a gente tem vídeo aqui no canal? Tem sim. Então dá uma olhada na playlist que ali você encontra tudo. Vamos falar da R100. Como é que ela chegou aqui? Ela chegou por empréstimo dos meus amigos da Canon do Brasil, que fizeram esse favor de emprestar esta pequenina câmera para análise. E eles também pediram um favor, que era de comentar que existe a loja Canon oficial online, onde você pode comprar itens da Canon oficialmente e com garantia de 2 anos, que quando você compra em outras lojas, você pode ter a garantia da loja ou uma garantia de até 1 ano, mas comprando na loja oficial da Canon, você tem garantia de 2 anos. E aí eu perguntei para eles, mas já que eu vou falar da loja oficial da Canon, seria interessante se a gente pudesse dar alguma vantagem para o público que vai assistir este vídeo. E eles concordaram e produziram um cupom de desconto que vai dar 5% de desconto em todos os kits de R100. R100 com lente, R100 com adaptador para lente ZF, R100 com um projetor de imagens. Tem uns kits de R100 lá no site deles. E nesses kits está valendo o cupom de desconto até o fim de julho de 2024. Então, de agora que você está vendo esse vídeo, até o fim de julho de 2024, está valendo um cupom que vai dar desconto sobre os kits aí de R100. Se ao fim desse vídeo você concluir que a R100 é uma boa ideia para você, aproveita o desconto e sai com uma câmera com 2 anos de garantia. Mas vamos logo para o conteúdo do vídeo. Por que essa câmera não faz tanto sucesso nos Estados Unidos? Se você assistiu vídeos aí da YouTubosfera norte-americana, estadunidense, canadense, europeia, se você viu vídeos de youtubers de fora, muitas vezes eles não recomendam a R100 e falam assim, compra direto a R50, que é o modelo acima dela. Mas o que acontece é que nos Estados Unidos, a R50 é só $200 mais cara do que a R100. Então ela oferece algumas vantagens, alguns recursos que a gente ainda vai comentar e custa apenas $200 a mais. Só que no Brasil, a diferença de preço conforme a loja que você pesquise, conforme o local que você pesquise, e eu pesquisei umas 15 lojas, entre R$2.000 e R$4.000 é a diferença entre R100 e R50. Então, se $200 é só uns 2 ou 3 lanches para alguém que mora nos Estados Unidos, R$2.000, R$3.000, R$4.000 no Brasil é muito dinheiro. Então, na realidade brasileira, de repente, a R100 faz muito mais sentido do que faria nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e assim por diante. Por isso que quando a gente vê um youtuber de fora falando algo sobre um equipamento, a gente tem que portar para nossa realidade. A realidade financeira do Brasil é diferente de outros locais deste mundão. E por isso eu quis fazer o review da Canon EOS R100, porque aqui é a nossa realidade e é disso que a gente tem que falar. Será que essa câmera faz ou não faz sentido aqui? É boa ideia ou não é aqui? Para quem ela é uma boa ideia, para quem ela não é uma boa ideia e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho de R100, o que muda para R50 e o que a gente conclui dessa história toda. Assim como a R50, e eu vou falar o tempo inteiro das duas no vídeo porque é a comparação lógica. A R50 é o modelo imediatamente acima da R100. Não adianta eu comparar com a SL3, não adianta eu comparar com a M50 Mark II, porque essas câmeras já saíram de linha, o que tem para vender delas é estoque, elas nem são produzidas mais até onde eu saiba. A linha vigente da Canon é a linha de mirrorless R, então não adianta eu comparar com o modelo que saiu de linha, embora eu vou falar algumas coisas nesse sentido mais para frente, mas a comparativo direto é com a R50, ou seja, vale a pena gastar mais pela R50 ou até onde vale a pena a R100. Esse é o centro de interesse, acho que desse vídeo aqui. Então, assim como a R50, essa é uma câmera mirrorless, portanto sem espelho, né? O sensor está aqui exposto.
A SL2, a SL3, T7, T8, T8i, etc. são DSLRs. A M50, M50 Mark II são mirrorless da linha M, que está sendo descontinuada. E a linha R, que é a linha mirrorless vigente da Canon, tem esse modelo aqui como a entrada da linha. Então é uma mirrorless de sensor APS-C, que é esse tamanho aqui, que o pessoal chama popularmente de cropado, mas o nome certo é APS-C, que é o nome do tamanho do sensor. A R7, a R10, a R50 e a R100 são mirrorless da linha R, APS-C, portanto não full frame. O que mais aí que tem de semelhanças com a R50? Esta aqui usa esta bateria aqui, que é a LP-E17, que é a mesma da R50, é a mesma da R10, é a mesma da RP, é a mesma da R8. E o slot de cartão fica aqui junto da bateria, uma entrada de cartão SD UHS-1. E vai seguir assim, com essa bateria e com uma entrada de cartão até chegar na R7. Então R100, 50 e 10 seguem assim. Chegou na R7, muda a bateria para uma bateria maior e para duas entradas de cartão, porque é um modelo de uso profissional, que é a câmera que a gente está usando para gravar aqui. É a câmera que eu tenho, nossa, os últimos, sei lá, pelo menos um ano e meio aí de canal, foram todos gravados com a R7. Então você tem EVF de 2,3 milhões de pontos, que é o mesmo que está na R50. Tem regulagem de dioptria, isso aí eu achei legal. Aqui embaixo tem a regulagem de dioptria, para quem por acaso não enxerga tão bem, até, sei lá, um ponto aí de miopia ou hipermetropia, você consegue compensar a sua questão visual aqui na dioptria, até mais do que um ponto. E câmeras de entrada às vezes não tinham isso. Essa aqui é uma câmera de entrada com regulagem de dioptria, achei isso legal. Então o que acontece? É mirrorless APS-C, 24 megapixels, usa bateria LP17, um slot de cartão, EVS 2,3 milhões de pontos, regulagem de dioptria, tudo isso eu já falei. Ela fotografa muito bem até ISO 3200, acima disso já são aqueles níveis de regulagem, vou fotografar em ISO 6400, vou fotografar em ISO 12800, toda câmera APS-C do mercado, sem nenhuma exceção à regra. Depois do ISO 3200, você começa a ter que trabalhar o tratamento das imagens com mais dedicação e técnica na pós-produção, ou na regulagem da própria câmera, tem que usar regulagens de redução de ruído mais agressivas para gravação do JPEG ou para vídeo. Então, até 3200 vai super legal, acima disso depende do caso. Mas isso vale para todas as APS-Cs do mercado. Compatibilidade com todas as lentes RF e RFS, e para todas as lentes EF e EFS, você precisa do adaptador, que a própria Canon tem o adaptador. O que você leva a mais caso resolva comprar a R50? Coisas que a R100 não tem. O LCD, aqui atrás, a tela é articulada na R50 e é touchscreen. A tela da R100 não é nem touchscreen e nem é articulada. Então se você for um criador de conteúdo online, como eu, que eu estou me gravando agora enquanto eu falo, eu estou me vendo na tela da R7 que está virada para mim. Isto não é possível de ser feito na R100. Por outro lado, se você está o tempo inteiro atrás da câmera produzindo as suas imagens e não tem a necessidade de virar a tela, não faz tanta diferença para você. Então depende do seu uso se isso é ou não importante. O touchscreen eu acredito que faça falta para muita gente. Quem vai migrar direto de um smartphone para uma câmera vai sentir falta do controle de toque, mas você controla pelos botões da câmera e não é nada que não se possa aprender. Mas que faz falta, faz sim. O processador da R50 em diante é o Digic X ou Digic 10, enquanto o processador aqui é o Digic 8, processador de imagens. O 8, você pensa assim, nossa, é 2 gerações atrás do 10, né? Porque deve ter o 9. Não, não tem o 9. Do 8 pulou para o 10 direto. Então é uma geração anterior. A programação de foco mais recente na R50, a programação de foco que está aqui é bem parecida com aquilo que está na Canon EOS RP. E em desempenho, em qualidade, em tudo o que a EOS RP faz em focalização, essa aqui faz também, detecta rosto, detecta olho, todas essas coisas, só que não tem aquelas programações adicionais que já tem na R50, na R10 e assim por diante. O que mais? Tem mais alguma coisa que leva na R50 de diferença? Então, monitor articulado, touchscreen,
Tem mais FPS em foto contínua. Se estiver dando a popular metralhada, você tem uma metralhada mais veloz na R50. Você tem o vídeo 4K sem corte, tá? Então com a imagem inteira que a sua lente está captando para o sensor, o 4K aqui da R100 é com corte, o Full HD é da imagem inteira do sensor, e o foco Dual Pixel AF, o foco mais sofisticado, não opera no vídeo em 4K. Então assim, foco Dual Pixel no 4K, um 4K sem corte, disparadas mais rápidas, monitor articulado e touchscreen são as principais vantagens da EOS R50 diante da R100. E a R100 custa entre 2 e 4 mil reais menos. Ou a gente pode dizer, a R50 custa entre 2 e 4 mil reais mais. Aí você fala, então é só vantagem na R50, nenhuma desvantagem. E tudo que a R100 tem para oferecer é ser mais barata? Não, não é só isso. Tá vendo isso aqui, ó? Vamos ver se o foco pega aqui, ó. Contato de flash de 5 pinos, compatível com absolutamente tudo quanto é flash dos mais antigos aí. Então o que acontece? Você vai comprar a câmera de entrada, você está comprando a câmera que é mais barata. É bacana o fato que ela é compatível com tudo quanto é flash, os modelos mais antigos da Canon e também os flashes aí de Yongnuo e Godox e os rádios também. Diferente da R50, que para usar flashes mais antigos precisa daquele adaptador, o ADE1, que voltou a ter estoques de distribuição desse adaptador. Eu falei disso num vídeo, qual flash funciona lá na R50, e naquela época que eu gravei aquele vídeo, o ADE1 estava sumido do mercado quase que no mundo inteiro. A Canon conseguiu repor aí os estoques do ADE1, mas o fato é que a R50 para usar vários flashes precisa de um adaptador, enquanto a R100 não. Ela é super compatível com absolutamente tudo quanto é flash, inclusive modelos que sejam mais baratos, mais em conta, que são mais interessantes para quem está comprando uma câmera de entrada. Então eu acho que a grande vantagem da R100 sobre a R50 é que ela é compatível com absolutamente tudo quanto é flash que a gente possa imaginar, enquanto que a R50 não. E a R50 tem as vantagens desses itens que eu falei para vocês. Dá uma olhada no vídeo de flashes na R50 que eu comentei, e eu acho que só essa informação aqui já valia curtida no vídeo. Se você ainda não curtiu, curte agora, porque já é um bom momento para você curtir esse vídeo, porque eu estou te dando uma vantagem muito bacana na R100, isso vale a curtida no vídeo. Mas antes que a gente continue, vamos ver umas fotos aí onde eu vou comentar mais sobre essa lente e também sobre outras lentes que a gente pode colocar nesta câmerazinha aqui. Estamos aqui com algumas fotos clicadas aí com a Canon EOS R100. Antes da gente passar para as imagens feitas com a lente do kit da R100 a 18 a 45mm, eu queria mostrar algo para vocês que eu vou comentar mais adiante no vídeo, que é o seguinte. Muitas vezes é mais negócio a gente comprar uma câmera de entrada, que vai ser mais barata, para com a diferença do valor para uma câmera mais cara, a gente pegar essa diferença e colocar em lentes, porque lente resolve mais problema do que corpo de câmera, na minha opinião. Aqui é um exemplo. Se eu vou para um parque passarinhar um pouquinho, eu coloquei na R100 a RF 100 a 400mm. Essa foto aqui está em 300mm, portanto, não tem lente do kit que a gente possa comprar com o nosso equipamento que chega tão longe. Então o que acontece é, se eu quero uma fotografia de aves, de vida selvagem, ou de esportes, ou de aviões, coisas que estão distantes de nós enquanto clicamos, eu preciso de teleobjetiva. Então, de repente, se eu gasto mais dinheiro na câmera e não sobra dinheiro para boas lentes, aí como é que fica, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu queria dar de uma passarinhagem feita com a R100. Sistema de foco dela tranquilo, focalizava, detectava e acompanhava animais sem maiores problemas. Ela não tem no menu a separação lá se é para procurar bicho, veículo, gente, mas ela faz o acompanhamento do que está em movimento no quadro sem maiores problemas. Então a gente tem uma focalização perfeita aqui nessa ave e essa foto está como saiu da câmera, sem absolutamente nenhum ajuste adicional. A gente pode ainda dar um equilíbrio diferenciado de luzes e tá como saiu, ou seja, o arquivo entregue já bastante bom, usando o perfil de cor aqui, o câmera padrão, né, o standard da Canon. A gente tem uma nitidez muito boa, está em ISO 1000 essa imagem. O índice de ruído de imagem aqui, na minha opinião, está bastante bom.
Lógico que qualquer ruidinho desse de imagem pode ser tratado também, então não é nada que crie problemas. Registro da cor está ótimo, nitidez está ótima. É só um exemplo para dar. Vamos para um arquivo um pouco mais complicado que esse, porque esse pássaro estava num facho de luz, de sol, mas numa região de sombra. Então a gente tem uma cena bem mais contrastada, novamente com a senha 400mm em 400. Vamos dar uma clicada aqui no automático e vamos ajustar. Ó, você vê que não perdeu a informação do branco, ou seja, não estava estourado. Mas vamos clicar aqui também na questão da cor e vamos fazer um ajuste de balanço de branco. Pronto, a gente tem uma cor mais equilibrada. Houve muita recuperação de sombra aqui, né, na área escura, mas sem uma prevalência de ruído. A gente está em ISO 500. A área de alta luz recuperou bastante bem. Então, mesmo numa situação de altíssimo contraste, o sensor aí de 24 megapixels dessa câmera registrou bastante bem a informação. Outra passarinhagem aqui, essa foto não tem, ela já está com um tratamento, tá? Eu já fiz alguns ajustes nela para mostrar que a gente tem recuperação de sombra, né? Porque esse pássaro aqui, se a gente zerar a informação aqui, ó, tá? Esse pássaro estava em contraluz, bastante escuro, então a gente pode recuperar bastante aqui, mantendo uma qualidade muito boa. Então, essas 3 fotos iniciais, eu queria realmente que vocês atentassem para o fato de que, mais importante do que o recurso do corpo da câmera, muitas vezes é a lente. Lógico que se o dinheiro está sobrando para ter lente excelente, corpo de câmera excelente, maravilha. Aí não tem o que falar, investe no que vai te fazer mais feliz com a sua fotografia e tudo bem. Mas, se o dinheiro está contado, que é a realidade da maioria, numa escolha entre corpo de câmera e lente, avalia se não é melhor você deixar o seu investimento nas lentes. Agora vamos falar um pouquinho de ruído de imagem. As próximas imagens todas estão com a lente do kit, a 18 a 45mm, então a gente vai começar a falar dela. E vamos falar um pouquinho de ruído de imagem. Numa visita ao Museu de Arte Contemporânea da USP, ali no Ibirapuera, fiz esta foto aqui em ISO 5000. Vamos dar uma desligada nas correções. Lógico que lente, qualquer uma, é feita para ser usada com as correções ligadas. É para isso que as correções existem. Então ela foi projetada para ser usada assim. Mas se quer ver como sai o resultado sem as correções, é aqui. A gente tem um pouco de distorção, tá? Não é grande a distorção em 18mm, que é o caso agora. E tem uma vinhetagem bastante intensa nos cantos do quadro. Dá a entender que a lente talvez seja 17 ou 16mm e faz a correção para 18, criando aí um pequeno corte. Ela é 18mm com a correção ligada. Mas eu não acho, para uma lente de kit, não acho nem um pouco problemático esse volume ou de distorção ou de vinheta para uma lente de kit, não acho problemático. O ponto mais aqui é a gente falar de ruído de imagem. Deixa eu chegar aqui e zerar completamente, porque vem o padrão, né? O Adobe Camera Raw vem com padrão, assim como o Lightroom. E esse é o tanto de ruído que a gente tem em ISO 5000, que é um ISO bastante elevado para uma câmera APS-C. Então, lógico que a gente tem aqui a existência de um ruído de imagem visível quando tudo desligado. Eu já falei em outros vídeos aqui neste canal que se a gente vai até 30 nas regulagens de redução de ruído da maioria dos softwares, é uma redução modesta de ruído, e até 30 nesse ISO 5000 eu já tenho um arquivo que eu considero utilizável. Eu gosto de alguma textura que sobre nos arquivos, eu não defendo um arquivo totalmente plástico, totalmente liso, não acho que haja grande vantagem estética, mas para quem gosta de um arquivo totalmente liso, ou você usa uma regulagem um pouco mais agressiva que essa, ou você entra na remoção de ruído por inteligência artificial, que aí vai ficar totalmente liso, sem maiores problemas, num ISO de 5000. Eu considero que o teto operacional dessa câmera, antes de você ter alguma dor de cabeça, é ISO 3200. Daí para frente depende da foto e depende da sua técnica na remoção de ruído num software. A próxima foto está aqui só mesmo porque eu considero a escada do Museu de Arte Contemporânea um dos lugares mais legais que tem para fotografar. Então pus aqui uma foto da escada, porque sim, mas a gente aproveita para falar da lente. Vamos desligar aqui correções e tudo mais. Estou em 18mm, então você vê a distorção, né, que a lente causa, mas corrigindo tá tudo certo. Aberração cromática também
A gente pode desligar aqui. Tem alguma aberração, a gente vê umas linhazinhas verdes e rosas aqui acontecendo, mas fácil de corrigir. E aí, o que eu quero com essa foto mais é mostrar assim, poxa, se você tem um lugar legal que você está fotografando, vamos colocar essa imagem aqui em preto e branco, no automático, mesmo do preto e branco, e olha que imagem bacana, uma imagem artística de arquitetura, muito legal, a gente pode contrastar um pouco mais. Então, com uma câmera de entrada e com a lente do kit, a gente pode fazer muita coisa legal, desde que a gente esteja fotografando algo que é legal. Então, no começo eu mostrei para vocês que uma lente te dá acesso a realidades visuais maiores do que se a gente apenas comprar um corpo de câmera mais sofisticado. E aqui eu estou dizendo que quando a gente fotografa temas interessantes, fotografias interessantes sairão, independente de a gente estar numa câmera de entrada ou num modelo de altíssimo gabarito, ou com a lente do kit, ou com uma lente da série L. Aqui, de novo, eu acho essa escada muito legal, então toda vez que eu vou a esse museu, eu fotografo essa escada. Acho que eu tenho umas 200 fotos repetidas disso aqui, mas é porque é legal de mostrar que com uma câmera de entrada e a lente do kit, a gente pode fazer foto criativa, foto legal, foto interessante visualmente e curtir a fotografia. Mas vamos passar para um tópico fotográfico, que é recuperação de sombras. Muita gente pode falar, tá, numa situação de grande contraste, você até já mostrou naquela da garça ali, mas uma situação de contraste ainda mais forte, em que tem muita informação ficando na sombra. E aí, como é que é a recuperação de sombras dessa câmera? Aqui a gente está em ISO 200, vamos pegar essa sombra e jogar lá em cima. Então, ó, olha o histograma como está aqui. Vamos jogar isso lá para cima e você tem uma recuperação de sombras muito boa, sem nenhuma contaminação de ruído de imagem aqui. Essa foto está com a lente do kit ali em 23mm. Então, se a gente olha, agora dá para ler o uniforme aí da pessoa, que antes estava totalmente fechado na sombra. Você consegue recuperar com qualidade. Então, se recuperação de sombras é algo que te importa e afeta na sua fotografia, você tem um bom resultado. E como em qualquer câmera, a recuperação é melhor nos ISOs mais próximos da base da câmera. Se a gente vai tentar fazer recuperação de sombra de um ISO 3200, algo assim, lógico que vai empestear de ruído de imagem em absolutamente qualquer câmera do mercado. Para fechar o assunto lente do kit, vamos dar uma olhada o que é 18mm quando você está diante de uma paisagem e o que é 45mm. Deixa eu recuperar a luminosidade aqui, ó, recuperação de sombra, bacana. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui nesta foto. Muito bem, 18mm, suficiente para a imensa maioria das paisagens. A gente tem equivalência aí de 28mm no full frame. 45mm, de novo, você tem quando quer aproximar um pouco, fazer um recorte, um comprimento bom para retratos. Então você tem uma lente bastante versátil. Eu iria preferir 16-50, 16-60mm, sim, eu iria preferir isso. Ou a minha lente de kit que veio com a R7 que eu tenho, que é 18-150. Já fiz vídeo aqui no canal falando que fui viajar só com essa 18-150 e resolveu tudo. Mas a 18-45 dá conta de muita coisa. E novamente, ó, se você está num lugar bonito, com uma luz bonita, vai sair foto boa, sem você se preocupar demais. As cores que a câmera grava são muito boas. O importante é a gente caprichar na técnica e na composição, né? Aqui novamente um exemplo aí de 18 e 45mm para vocês terem a ideia da versatilidade da 18-45mm. Então eu acho que a 18-45 é uma boa lente que resolve várias coisas, comprimentos úteis, qualidade bastante suficiente. E se você pegar o seu investimento e jogar em mais lentes, você vai deixar a sua R100 ainda melhor. Então seja lá uma 50mm fixa, uma 85 fixa, uma 100 a 400mm como essa que eu mostrei, ou tantas outras opções de lentes aí que existem conforme a sua necessidade, seu gosto, sua preferência. Viu? Você deve ter notado que o que importa mesmo é ter o conhecimento fotográfico associado a você saber dominar a luz, estar num lugar que está com uma luz interessante e a lente que você está usando para captar isso. A câmera ser uma câmera de entrada influencia muito pouco. Eu teria feito as mesmíssimas fotos que você viu tivesse com a R7, que é um modelo muito mais caro, desde que eu estivesse na mesma hora,
com a mesma luz, com os mesmos conhecimentos e com as mesmas lentes. Por isso, a gente entra numa outra vantagem sobre a R100 que é, poxa, de 2 a 4 mil de diferença para uma R50, você compra lentes. Você efetivamente compra lentes e você efetivamente compra flashes. Então, se você tem o plano de se profissionalizar, se você hoje estuda fotografia e quer se profissionalizar, ou já é um profissional no início de sua carreira com uma câmera mais antiga e quer dar um passo para frente comprando uma mirrorless, porque você tem uma DSLR antiga, uma T6, uma T5, algo assim. Então, você tem uma câmera antiga e quer entrar no mundo das mirrorless e não quer gastar muito, mas já quer ter a opção de com um determinado investimento comprar e ter a chance de investir também em lente, flash, esse tipo de coisa, a R100 passa a fazer sentido. Por quê? A diferença para a R50 talvez te impeça de comprar um kit melhor. Porque mais do que, olha, vou lá e compro a R50 e porque eu gastei mais na R50, não consigo comprar o curso de fotometria do Armando Vernalha Júnior, que é um dos melhores cursos de técnica de exposição do mercado. Eita nós, né? Comprei a R50 ao invés da R100, poxa, e com esses 2 mil, 3 mil a mais que eu gastei, eu não consigo também comprar o curso Introdução ao Flash dedicado do Vernalha, que me ensinaria a iluminar com flashes, falando de TTL, manual, rebatimento de flash, modificadores de luz e toda a técnica para eu começar a trabalhar com flashes. Veja só. A diferença entre a R100 e a R50 paga esses dois cursos que eu acabei de mencionar para vocês e provavelmente já paga também um flash. E aí você está mais bem preparado para o mercado, estando melhor equipado no kit e nos conhecimentos, ou só porque tem uma câmera melhor? É evidente que a EOS R50 é uma câmera mais completa que a EOS R100, mas no seu caso pode não fazer sentido gastar 2 ou 3 mil a mais nela, perdendo a chance de investir de repente numa 50mm fixa para você desenvolver o seu negócio de fotografia de ensaios e retratos. Ou você investir num flash e começar as fotos para o seu e-commerce. Ou você investir em cursos e melhorar a qualidade da sua fotografia. Ou tudo isso. No cenário de grana curta, que 90% ou mais dos brasileiros se encontram, a R100 faz todo sentido na minha opinião. É possível fazer fotos excelentes com ela, desde que você tenha conhecimento, lentes adequadas, luz adequada. O corpo da câmera é só o repositório destas coisas. Ela recebe a luz, mas você precisa ter enxergado a luz, você precisa saber iluminar. Ela recebe o que a lente está projetando para dentro dela, mas precisa ter uma lente na frente dela. Então a lente do kit é uma lente simples que já aguenta aí fotografia de viagens e coisas básicas, sim. Mas, poxa, vai se dedicar a ensaios, retratos, ensaio de gestante, newborn e assim por diante? Uma 50mm fixa de abertura 1.8, não é uma lente cara e de repente já está cabendo ali na diferença entre uma coisa e outra. Vou entrar na fotografia de produto, fotografia de arquitetura, aquela RFS 10-18 que eu comentei num vídeo há um tempinho atrás. E aí, você também compra com essa diferença? Então, quando não compra com a diferença, pelo menos a diferença facilita você atingir as coisas. Então, por exemplo, a 55-210 que existe, RFS 55-210, é uma lente que você alcança com essa diferença de valores, então caso você queira uma teleobjetiva. A RFS 10-18, que eu mencionei no vídeo, para uma caso de fotografia de arquitetura ou de paisagens, viagens e tudo mais. Então, o que eu acho, gente? A minha conclusão é assim, para quem eu indico uma R100. Para quem for fazer ensaios, retratos, desde que com a lente certa, com a luz certa e com a técnica certa, R100 dá conta do recado. Fotografia de arquitetura, de novo, com a lente certa, com as técnicas certas, com a luz certa, dá conta do recado. Fotografia de rua, com certeza pequenininha, leve, discreta. Viagens, pequena, leve, fácil de colocar na mala e levar para qualquer canto. Todo mundo que é estudante e quer evoluir na fotografia, dá para você aplicar todas as técnicas conhecidas de fotografia com ela. Quem está iniciando na profissão, quem já está na profissão, mas quer uma segunda câmera de reserva sem gastar uma fortuna na sua segunda câmera, visto que geralmente a nossa principal câmera, que é um modelo mais avançado, não vai dar problema toda hora, não vai quebrar toda hora, você não vai precisar da câmera de backup toda hora, então você não precisa talvez gastar tanto numa câmera de backup. Então, você tem a R7 como câmera principal, uma R100 como segunda câmera pode ser suficiente. Por isso tudo, e se você é como 9 entre 10 brasileiros que está com a grana contada,
Cuidado quando você vê vídeos que falam assim, mas não vale a pena a Canon EOS R100, vai direto na R50. Isso são as outras pessoas falando de algo que vai acontecer com o seu bolso. E no seu bolso é você que tem que cuidar. Eu tenho vídeo sobre reserva de emergência e gestão das finanças e renda também, renda passiva e renda extra para fotógrafos e profissionais de imagem. Dá uma olhada nesse vídeo que é muito importante. A diferença entre uma câmera mais barata e uma mais cara, você pode investir na sua reserva de emergência e assim ter uma vida financeira também mais tranquila. Por essas razões todas, eu acho que sim, a EOS R100 é uma câmera que faz sentido no Brasil, na nossa realidade financeira, na nossa realidade econômica, na realidade média da maioria dos entrantes na profissão fotografia. E eu acho que ela é, em termos de qualidade de imagem, plenamente capaz. Em qualidade técnica, o sistema de focalização dela é bastante bom, muito melhor do que aquele que você encontra nas DSLRs de entrada, como eram a SL2, SL3 e assim por diante, que tinha poucos pontos de foco no visor. Não, aqui você tem um sistema de focalização bastante bom. Então, no conjunto da obra, acho que sim, ela vale a pena. E se você tem a disponibilidade financeira para os modelos acima dela, aí você dá uma olhada nos vídeos aqui do canal que eu tenho o review da R50 com os prós e contras dela e o review da R10 também com os prós e contras dela, porque se você tem mais disponibilidade financeira do que a necessária para a R100, dá uma olhada nesses outros vídeos, porque um desses outros modelos de repente é o que você procura. Lembre-se de dar uma olhada nos meus cursos online e para quem ficou até o fim do vídeo, uma surpresa importante. Tem um cupom de desconto dos meus cursos, fora o cupom de desconto da loja Canon para R100. Esse cupom que apareceu agora aqui na tela está válido para os dois cursos que eu mencionei, o curso de fotometria e o curso de flash. Então, para todo mundo que está começando aí na jornada da fotografia e quer uma força, 30% de desconto nesses dois cursos. Os links estão na descrição. Este cupom aqui está valendo até o fim de julho de 2024, assim como o cupom que a Canon deu para a R100, o meu cupom de desconto está valendo até o fim de julho de 2024, dando 30% de desconto. Porque você, com a técnica certa, com a luz certa, tira grandes fotos com absolutamente qualquer câmera. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Até lá!